Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui a gente de novo desenhando o fluxograma com todas as etapas do processo de gestão de desempenho. Hoje a gente vai para a quarta etapa, o registro das informações de desempenhos e de competências. Os vídeos dessa série estão agrupadinhos lá numa playlist para facilitar para vocês. Essa playlist se chama Fluxograma de Processo de Gestão de Desempenho. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha por lá que vai ajudar você a entender toda essa sequência de ações que a gente está desenhando aqui. E esta série vai ajudar você também na organização da gestão de desempenho na sua empresa e também pode te ajudar no treinamento das lideranças. Se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificação. E vamos logo começar essa conversa. Então, pessoal, recapitulando aqui, o primeiro passo, a primeira atividade desse processo é o acordo de metas, o acordo de expectativas entre o líder e o liderado. As pessoas têm que saber o que a empresa espera delas, né? Em termos de desempenho, em termos de atitudes e tudo mais. Então, o acordo de metas e expectativas é o primeiro passo desse processo. A segunda etapa é acompanhar as atividades, avaliar cotidianamente o desempenho dos liderados. Então, uma vez que você acordou as metas, as expectativas de desempenho, você tem que acompanhar a liderança, claro, né? Tem que acompanhar as atividades, a performance dos seus liderados. E a terceira fase do processo, a terceira etapa do processo é a orientação e feedback contínuos. Então, à medida que o líder acompanha, monitora o desempenho cotidiano das suas equipes, ele tem que orientar. Sempre que identifica uma situação que demanda uma orientação, algum desempenho deficiente, né, alguma competência que não está legal, ele tem que orientar e dar feedback cotidianamente. Isso quer dizer, sempre que for necessário, né? E hoje a gente vai falar de uma parte muito importante, que é o registro dessas informações. Mas antes da gente ir adiante, não esquece de compartilhar esse vídeo na sua rede para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que a gente ajude mais pessoas a ter acesso a conhecimento de gestão de pessoas. E conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, né, minha gente? Esse é o nosso mantra por aqui. Então, essa é a parte que a gente começa a gerar analytics para fundamentar os planos e decisões de gestão de pessoas. Quando o líder faz um acompanhamento direitinho, é muito mais fácil ele identificar o que está deficiente, o que está aquém do esperado, o que precisa ser melhorado e daquilo que está bom também, né? Mas sempre pode ficar melhor. Então, esse acompanhamento, esse olhar atento da liderança, essa atenção toda no desempenho, na performance da equipe, além de possibilitar os feedbacks mais objetivos, mais claros, mais orientativos, vai facilitar o registro das informações. E nós vamos ter informações muito mais fidedignas, informações que refletem mais a realidade. Porque tudo isso é feito no momento em que a situação demanda, né? No calor da situação que motivou. Motivou o feedback, motivou a orientação e motivou o registro. E aí a gente também tira aquele problema tão comum da avaliação que é a subjetividade. A gente tem fatos concretos ali, orientando o líder para dar o seu feedback e fazer o registro dessas informações. E aí vai se formando um mapa dos desempenhos deficientes, das competências deficientes que precisam ser trabalhadas para melhorar os desempenhos das pessoas. Esse mapa indica também os bons desempenhos e as competências fortes também. Então, imaginem vocês se todos os gestores de equipe fizerem isso com eficácia. Imagina a base de analytics que a gente vai ter para trabalhar, para orientar o trabalho de RH. A gente vai ter um banco com as informações mais elementares para uma gestão de pessoas eficaz. As informações mais necessárias para orientar os planos e decisões de gestão de pessoas, que são as variáveis desempenhos e competências. Apenas essas duas variáveis podem fazer milagres para uma gestão de pessoas eficaz. Vamos ver alguns exemplos aqui de decisões e de planos onde a gente usa, onde essas informações fazem toda a diferença. Quando você precisa, por exemplo, decidir uma promoção. O mais justo seria promover aquele colaborador que entrega mais valor para a empresa, que apresenta um desempenho esperado, que seja assim comprometido com as suas entregas, com as entregas esperadas dele, que tenha as competências necessárias para ocupar o cargo para o qual ele vai ser promovido, ele ou ela, né?
Uma outra situação aqui é aumento salarial. O que deve embasar um aumento salarial? É um mérito, né, minha gente? E o desempenho destacado do colaborador é o indicador desse mérito. Então, não dá para fazer isso, para fazer aumento de salário de uma forma justa, se a gente não tiver o registro dessas informações. Sem uma boa gestão de desempenho, você não consegue praticar a meritocracia. Um outro fato, uma outra situação que demanda, né, ter uma necessidade da gente se embasar nessas informações é uma situação de desligamento. Numa necessidade de um desligamento, a gente vai ter que identificar aquelas pessoas que são mais deficientes em termos de competências, que entregam pouco, porque se não for assim, a empresa vai ter que cortar da própria carne, desligando gente boa. Uma outra situação são os planos, os programas de treinamento. Se eles forem montados com foco na melhoria do desempenho, o retorno de todo o investimento que a empresa faz em treinamento vai estar claramente refletido na melhoria dos indicadores de desempenho. Então, um treinamento eficaz é aquele que desenvolve uma competência que vai melhorar um desempenho que impacta o resultado da empresa. Uma outra situação também, para montar um programa de sucessão ou um plano de desenvolvimento de lideranças, eu preciso identificar os profissionais com perfil adequado, com as competências adequadas, que entregam valor para a empresa. Nós estamos falando aqui de novo de desempenhos e competências, das pessoas que têm um perfil de competências e que são comprometidas com os resultados da empresa. Essas pessoas são as pessoas elegíveis para um programa de liderança, para um programa de sucessão. E tudo isso só vai ser possível a gente ter essa base de informações para orientar nossa tomada de decisão se a gente tiver registro dos desempenhos e das competências das pessoas, se essas informações forem consistentes. Então, sem o registro das forças, das deficiências de desempenhos e de competências, a gente não consegue fazer gestão, a gente não consegue montar um plano com previsibilidade de resultado, com objetivos bem definidos. Essa é a grande importância dos registros de desempenhos, dos registros de competências, dos níveis, né, de competências e dos indicadores de desempenho, porque são essas informações as mais elementares para que a gente consiga contar com uma base de analytics para orientar nossos planos e decisões. E aqui é uma coisa muito importante a gente lembrar. É crucial que a gente entenda o quanto é importante o olho da liderança, a capacidade de julgamento crítico do líder sobre a performance da equipe, sobre as competências que estão impactando essa performance. Porque é o líder que acompanha a equipe no dia a dia, é ele que deve abastecer o RH com essas informações. Só dessa forma a gente vai poder fazer alguma coisa para ajudar a liderança a extrair o melhor das suas equipes. Por isso, esses líderes precisam ser muito bem preparados. Então, aqueles workshops que eu falei para vocês nos vídeos anteriores vão ajudar bastante nisso, tá, pessoal? E tem uma coisa que eu me deparo muito, que eu vejo muito nas empresas com as quais eu me relaciono, é que muita empresa não implementa a gestão de desempenho porque as lideranças não estão preparadas. Mas pensa aqui comigo, reflete comigo, se as pessoas não foram preparadas antes de ocupar a posição de liderança, a melhor maneira é aprender fazendo. Eles vão ter que continuar liderando a equipe e vão ter que aprender a fazer gestão de desempenho das suas equipes. Então tem que aprender fazendo. Nesse caso, a gente precisa montar um processo de gestão de desempenho que seja coerente, como esse que a gente está fazendo aqui, né? Como esse desenho, esse fluxograma de processo, que tem uma lógica fácil para a liderança entender como é que tudo isso vai ajudar ele próprio a alcançar os resultados que são dele, como ele pode extrair da equipe um melhor resultado, uma melhor performance. Precisa envolver as lideranças no trabalho de construção dessa base de informações. E essa base de informações é formada por aquele tripé que eu tô cansada de falar aqui no canal, tem um monte de vídeo falando disso, e esse tripé é formado por o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que entregar e o que cada um tem que saber. O que cada um tem que fazer diz respeito às funções, entregar diz respeito a desempenhos e saber diz respeito às competências. Então, para formar essa base de informações, tem que envolver as lideranças no processo de construção de tudo isso. E ele participando da construção de tudo isso, é mais fácil para você depois fazer um treinamento na implantação e começar a fazer avaliação. Aí o RH, nesse processo, né, de avaliação, ele tem que fazer o papel de líder das lideranças, é ele que tem que monitorar esse processo, ele tem que orientar os líderes a como fazer melhor, corrigindo as incoerências, lapidando o processo. Aí você vai depurando o seu banco de informações, a sua base de analytics. Quanto mais a gestão
ou gestores praticam a gestão de desempenho, melhor eles vão ficando na arte de gerenciar pessoas. E tudo isso é um baita ganho para a empresa, para as lideranças, para o RH e para os colaboradores. Todo mundo ganha com a gestão de pessoas mais organizada, mais eficaz, mais transparente. Então é isso, hoje a gente falou da geração de informações, da formação de um banco de informações, de analytics para embasar as decisões e os planos de gestão de pessoas. No próximo vídeo a gente vai falar do próximo passo da 5ª etapa do processo, que é a análise dessas informações. E eu espero que vocês estejam com a gente. Não esquece do like no vídeo, de compartilhar na sua rede, de se inscrever no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau!